Graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos para a palavra, consagra o seu dia na presença do Senhor, presta bem atenção. Olha só, irmãos, Deus é fiel e eu vou falar que ele é fiel todo dia, porque ele é fiel em nome de Jesus. Pode ter desafio, pode ter luta, porque nós estamos no mundo e vai ter, né? Pode ter, vai ter, mas Deus está cuidando da nossa vida. É essa a alegria que nós temos, que tem um Deus, um Pai do céu, que cuida da nossa vida. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler hoje Salmo 119, 105, Provérbios 20, 24, que é o texto base, tá? Provérbios 20, 24, texto base. Jeremias 29, 11 e 12, 13. Jeremias, continua aqui em Jeremias 33, 2 e 3 e finaliza com Daniel 2, versículo 20 até o 22. Presta atenção aqui comigo, vamos lá? Ó, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Presta atenção. Quando nós precisamos andar à noite, nós fazemos o quê? Se você estiver num lugar de roça, um lugar de interior e sítio, essas coisas assim, né? No lugar de sítio, né? Mais apropriadamente dizendo aqui. Lugar de sítio, o que que acontece? Lá você vai precisar de uma lanterna, vai precisar de um farolete, né? Que os mais antigos usavam um farolete. Vai precisar de uma lanterna, vai precisar de um farolete, né? Candeeiro, enfim. Você vai precisar de alguma coisa para enxergar onde você vai colocar os seus pés e para você ver para onde que você precisa se direcionar, onde para você ver o seu caminho. Então, o que eu preciso trazer? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Traz a palavra para você enxergar o seu caminho, querido. Você não vai enxergar, eu não vou enxergar, a gente não entende. Texto base, Provérbios 20, 24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Você está entendendo? Querido, a nossa vida está na mão de Deus, o nosso destino está nas mãos do Senhor. Conforme nós vamos tomando decisões, tomando atitude, as coisas vão acontecendo. Presta atenção. Ah, mas eu escolhi isso porque Deus quis. Não, não foi porque Deus quis. Se eu trazer a palavra, aí sim nós vamos viver a vontade de Deus. Mas eu tomei a decisão porque eu fui influenciado por um amigo, por uma circunstância. Ó, tá surgindo, por exemplo, tá vindo uma tempestade em tal lugar. O que acontece? O que o povo faz? O que o povo faz? Não se esconde? Não vai lá para os lugares de abrigo? Né? Ó, não passa por tal lugar? Se no meio do caminho Deus muda o vento e não traz a tempestade. Você está entendendo? Então eu fui influenciado por um sistema lá que fala que estava vindo um vendaval, mas tudo está nas mãos de Deus, não é verdade? Então vamos lá. Porquanto somente os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Irmão, deixa de ser teimoso, deixa Deus dirigir os seus passos, que você vai ter vitória em tudo que você vai fazer. As coisas vão ir bem, vai acontecer milagre, vai acontecer manifestação de Deus. Tem desafio no caminho? Claro que tem. Ué, nós estamos no mundo e tem sim, vai ter. Agora, o que eu preciso entender é que em cada situação nós vamos viver o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus, nós vamos viver a bondade do Senhor diante de cada situação e ver as coisas acontecendo, o mover de Deus ao nosso favor. Então, quem dirige os nossos passos é o Senhor. Quem conhece o nosso destino é Deus. O que eu vou fazer? Porquanto, Jeremias 29, 11, somente eu conheço os planos que determinam. Você está vendo como a palavra de Deus é completa? Só uma pausinha aqui.
Você está vendo como é que a palavra de Deus é completa? E foram homens inspirados por Deus, mulheres, homens, que escreveram aqui a palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos dar direção, e eu vou dispensar a palavra e ficar com aquilo que é meu. Ô, meu irmão, vamos voltar aqui, vamos aqui. Ó, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, Yahvé é Deus. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança de um futuro melhor. Presta bem atenção, querido, em nome de Jesus, o plano, o projeto, a direção está na mão de Deus. O que ele falou? Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? O que está acontecendo? Quem guia os meus passos é Deus, quem guia os seus passos é Deus. E em nome de Jesus nós vamos ouvir o que ele falou. O que ele falou? Ó, só eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, ó. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazer o prosperar. O que Deus quer para mim e para a sua vida? Prosperar, abençoar, as coisas dar certo. Mas como que eu vou saber o meu destino se eu não trago a palavra de Deus para a minha vida? Você não traz a palavra de Deus para a sua vida. Não vai enxergar, não vai ver o caminho, não vai entender nada. Vai viver um dia de cada vez e vamos que vamos. Hoje sopra um vento para lá, hoje sopra um vento para cá. Irmão, Deus tem o melhor para a nossa vida. Não estou dizendo que você não vai ter desafio, tá? É uma coisa diferente da outra. Mas Deus quer nos abençoar, fazer prosperar um futuro melhor, abençoar aquilo que é nosso. O que eu preciso fazer? Versículo 12. Então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Você está entendendo? Deus cria situações para que nós possamos ir para a presença dele, para que nós possamos clamar e as coisas acontecer. Vós me buscais, então me invocareis, chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscar de todo o coração, meu irmão. Em nome de Jesus, nós precisamos buscar e clamar ao Senhor de todo o nosso coração, entendendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. As coisas vão acontecer debaixo da direção do Senhor. Busca, clama ao Senhor, entenda que Ele está tomando conta de cada situação, então me buscarei. O que Ele tem para mim? Fazer eu prosperar, fazer as coisas dar certo. Mas o que eu tenho que fazer? Ir buscar. Lá no 1 Coríntios 2:9, fala que o ouvido não ouviu, o 10 vai falar assim, ó, mas Deus revelou pelo Espírito. Eu tenho que clamar que Deus vai nos revelar, e aí nós vamos entendendo dia a dia o nosso destino. Tudo a gente não vai entender, não. É um dia de cada vez, buscando a Deus e clamando, e lutando para não entrar na influência da nossa própria carne, na sugestão do diabo, e assim nós vamos entender qual é o nosso caminho. No Jeremias 33:2, ele fala assim, ó, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para o estabelecer, o Senhor e o seu nome. Aí ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é que forma isso? É Deus. Quem é que faz isso? É Deus. Para quê? Para estabelecer o seu nome. Isso quer dizer o quê? Ah, deu errado? Deu. Por que deu errado? Vamos falar com quem? Vamos falar com Deus. Não foi aquele dia lá? Não deu errado lá para o Josué? Para o pessoal de Israel? Não deu errado? Eles não perderam a batalha lá para uma cidade menor? Mas por que perdeu? O que aconteceu? O que estava errado? Estava com Deus o problema? Jamais! Com Deus é a solução. Por que deu errado? Ah, ó, tem um probleminha aí no meio de vocês. Santifica aí que amanhã eu vou mostrar para você aonde exatamente que está o problema. A nossa vida está com Deus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, quando nós abrimos a nossa boca para clamar ao nosso Deus, Ele vai nos mostrar
aquilo que nós não sabemos. Então, presta atenção, traz a palavra, deixa ele mostrar aquilo que ele tem para você, o seu destino, diante de cada situação, diante de cada condição. Viva um dia de cada vez. Ó, nós projetamos fazer isso hoje. Mas será que vamos fazer isso hoje? Para que lado que nós vamos? Vamos para lá? Para cima? Para baixo? Para um lado? Para o outro? Onde nós vamos? Vamos debaixo da direção de Deus, em nome de Jesus. Olha só, no versículo Daniel agora, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ó, aonde está? Sabedoria e a força. Está com Deus. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque me fizeste saber este assunto do rei. Ele precisava de saber o assunto do rei, o sonho que o rei tinha tido lá, e o rei queria matar todo mundo, os profetas e sábios daquela época, né, os magos e tal. E ele foi clamar a Deus. O que acontece? Tem situação na nossa vida, tem caminho que nós estamos seguindo porque a gente enfiou o pé na jaca, vou usar esse termo aqui, né? Enfiou o pé na jaca e aí depois colheu a consequência. Ah, chutei, né? Vou enfiar o pé na jaca e pronto, acabou. Ô, querido, não faz isso não. Isso aí é uma frase que o povo inventa aí achando que é dono do próprio destino, depois gera uma consequência arretada, né? Uma consequência desafiadora, cheia de problema. O que eu preciso entender? Tem coisa que eu vou orar e vou buscar Deus e ele vai mudar. Tem coisa que eu preciso viver e aprender, mas eu entendo que todas as coisas estão com Deus. Ele tem pensamento de paz, de fazer prosperar, de fazer as coisas dar certo. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso clamar, tá lá com ele. E quando tá com ele, nós vamos viver a vitória. Você presta bem atenção uma coisa. Como é que era a vida do José do Egito? Deus falou para ele, não falou? Não mostrou o caminho lá, o destino dele, ó, você vai, ó, eu tô vendo aqui, os molhos vão se curvar e tal, aí tinha o sol, tinha a minha estrela, aí outras estrelas se curvavam, até o sol e a lua, contou isso pro pai, pra mãe e pros irmãos. Ô, meu irmão, que desafio que esse homem arrumou para ele, sabe por quê que o que Deus tem, está lá com ele, os pensamentos que ele, somente eu conheço, os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, porque quando se declara diante de tudo, de todos, nós vamos enfrentar desafios tremendos em nome de Jesus. Não quer dizer que tem coisa que eu tenho que guardar quietinho, tem coisa que nós temos que falar para que o nome de Deus seja glorificado. Ó, falou aqui, tal, 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 e é de Deus. Aí depois vai lá, se cumpre tudo, o nome de Deus é glorificado. Mas tem coisa que eu vou buscar, vou clamar, e ele vai revelar o que tem para mim e para você, meu irmão. O seu destino, o meu destino está na mão de Deus, e ele é que muda os tempos, as situações. O que eu tenho que fazer? Clamar e buscar a Deus, e em nome de Jesus viver a vitória do Senhor. Bora orar? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nos enche, Pai, da tua presença, manifesta da tua unção, do teu poder e a tua misericórdia. Papai querido, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada e nos enche da tua presença, nos enche da tua unção, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos, papai querido, com o teu poder e a tua graça, estende as tuas mãos com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, muda os tempos e as horas, papai. Senhor, obrigado, porque o nosso destino está nas tuas mãos. Continua dirigindo os nossos passos e nos abençoando. Oh, meu irmão, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Diante de cada situação, Ele está cuidando. Em nome de Jesus, nós vamos resolver aquilo que nós precisamos resolver em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, guarda cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda a força do inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão,
Minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.